Muitos anos depois, diante do pelotão de fuzilamento, o coronel Aureliano Buendia havia de recordar aquela tarde remota em que o seu pai o levou para conhecer o gelo. Essa é uma das aberturas mais famosas da história da literatura. E não apenas uma abertura, mas também um portal para um universo que alterou permanentemente a nossa forma de entender ficção. Publicado em 1967, Cem Anos de Solidão não foi apenas um sucesso, foi um fenômeno sísmico. Traduzido para mais de 40 idiomas e com mais de 50 milhões de cópias vendidas, o romance de Gabriel Garcia Marques, o famoso Gabo, elevou a Colômbia e a América Latina ao epicentro cânone mundial, culminando o Prêmio Nobel de 1982. Mas por que que hoje, quase 60 anos depois, ainda voltamos a Macondo? Hoje vamos explorar por que que esse livro não é apenas uma história sobre uma família, mas uma experiência de leitura que transforma quem o abre e o consegue decifrar. Eu sou o Diogo Oliveira e você está no Estúdio Literário, o Livro de Teseu, onde nós pegamos obras e descascamos elas para você como leitor e as técnicas que nós possamos trazer para adaptá-las e aprimorarmos como escritor. Hoje vamos falar uma resenha literária para leitores, de leitores para leitores, e eu quero convidar aqui para começar essa resenha a minha cara amiga Nilda Maria, que também é escritora. Seja bem-vinda, Nilda, tudo bom? Tudo bom? Obrigada. Mais uma vez estamos aqui, né? E nada melhor do que convidar quem a gente gosta e quem a gente conhece e não ter surpresas em horas de vídeo. Eu sempre gosto de pensar desse jeito. E para quem não sabe, Cem Anos de Solidão, se não é o livro preferido, é um dos livros preferidos da Nilda. Ela foi uma das pessoas que me incentivou a ler. E eu tinha essa edição aqui parada já faz uns anos em casa. Não sei se a câmera vai focar aqui, mas ó, é um 100 Anos de Solidão do Gabriel Garcia Marques. Péssimo de ler, página branca, letra miúda. Assim, foi uma pequena tortura, mas valeu muito a pena. E a Nilda fica sempre horrorosa, porque eu paguei R$ 5 isso aqui no sebo. E assim, é um achado, segundo ela. Mas ela foi quem Uhum. insistiu de gravar, de eu ler esse Ano de Solidão. E nada mais justo do que chamar ela para falar um pouco da percepção dela como leitora aqui desse livro. Nilda, se você fosse fazer uma abertura para chamar as pessoas para lerem esse livro, como você faria essa abertura? Ah, 100 anos de solidão não é só sobre solidão, né? Parece, mas não é. É uma história muito complexa que fala da vida da gente, né? Fala da nossa vida, de como a gente vivencia os conflitos familiares e sociais. Então, é um livro da vida, assim. Você lê e você nunca mais esquece. Mesmo que você não goste. Eu gosto porque a forma como ele traz essa questão da fantasia, a ficção, junto com a clareza do dia a dia, tem cenas que é impossível não serem marcantes. Mas antes de tudo, eu quero falar sobre Macondo, que tudo começa ali. Foi fundado por José Arcadio Buendia e a Úrsula Iguarã numa jornada de culpa e esperança. Uma aldeia que nasceu como paraíso nas casinhas de barro de Taquara. No início é um mundo tão novo que eles apontavam as coisas para dar nome e mencioná-las. Eles tinham que fazer isso porque não sabiam exatamente o que era cada coisa ali. Não se tinha essa nomenclatura aprendida de pai para filho e tudo mais. E Macondo funciona como um microcosmo ali da América Latina. Um lugar onde é maravilhoso entrar pelo portão da frente e que muitas coisas eram trazidas de fora pelos ciganos liderados por Milquites, assim como imãs que atraem caldeirões, lupas gigantes que incendiam ervas e o famoso gelo, que era tratado como um diamante ali naquele mundo. Mas a solidão de Macondo é inicialmente geográfica, cercada por água e pântanos, como se fosse uma ilha parada no tempo. Só que não é só isso. É como se Macondo fosse um organismo vivo que respira e cresce, e a gente, como vê, envelhece e morre também. Nilda, Macondo para você, como que foi? Nossa, que apresentação brilhante de Macondo. Ai, Macondo vive, né? Ela não morre, né? Por exemplo, muita gente, quando chega no final do livro, sabe, né, que a família Buendia, ela está fadada ao desgaste, né, ao fracasso mesmo. Mas Macondo, ela continua existindo porque cada leitor que lê começa a viver Macondo mais uma vez.
Então Macondo ela é eterna, né? Ela é uma cidade fictícia que se torna eterna a partir do momento que você lê aquela história. Uhum. Diferente da família que vive ciclos e ciclos, Macondo parece apenas crescer e evoluir. E por mais que dê uma impressão que ela fique abandonada, sempre há alguém de retornar, ou seja, para reiniciar esse ciclo, ou seja, para simplesmente continuar em algum ponto em que ela foi parada. Mas aí você falou um ponto legal que é da família Buendia, que no centro de tudo, né, do livro em si, tem a família Buendia com uma árvore genealógica, no mínimo, confusa, que tem um certo código genético narrativo, né? O que eu vi nessas duas coisas? A gente tem uma estratégia muito bacana de arquétipos, que apesar de serem repetitivos, então tinha-se o costume de dar o mesmo nome de pai para filho, e assim sucessivamente cria-se uma certa confusão, mas dentro dessa confusão há um planejamento. Porque, por exemplo, para mim, os José Arcadios, eles tendem a ser impulsivos. Eles têm um físico maior, são homens de ação e excessos. Já os aurelianos, a gente traz um pouco mais introspectivo, reflexivos, já nascem com os olhos abertos e encarando uma solidão inerente, que aí traz um grande chamariz para o livro. Mas, além dos homens, né, para mim o pilar de tudo é a Úrsula Iguarã, a matriarca que vive mais de um século sustentando a casa, digo também a sanidade da família, enquanto as outras gerações vão se perdendo em guerras e invenções, dependendo para que lado você olhar. Ela que percebe o peso dos nomes e entende a repetição desses destinos implacáveis. Para mim, uma das personagens mais marcantes e mais admiradas aqui do livro todo. E nessa linhagem, onde o amor é frequentemente uma maldição, por assim dizer, se não um tabu, a Rebeca José Arcadio tem aquele trágico fim de um Orleano e Amaranta Úrsula também, que paira com um incesto, com uma sombra e um medo familiar cultivado de gerações em gerações, o famoso filho nascer com rabo de porco. São personagens que, para mim, vivem suas vidas, revivem ciclos, e esses ciclos são cada vez mais imersivos para a gente conseguir enxergar. Nilda, para você, família Buendia. Então, desde o início, né, quando Úrsula, quando ela se casa com o José Arcádio, ali já começa, né, a luta dela, né? Ela já, ela já sabe que ali vem muita coisa pela frente, porque ele é aquele homem que enfrenta as coisas, né? Ele cria coisas na mente e começa a empreitar aquilo ali como real e vai em frente. E chega um momento, né, depois que eles já estão, já fundaram a vila, chega um momento em que ele fica completamente eh, embriagado lá nas invenções dele. E ela é quem segura tudo, né? Ela é quem segura a casa, os filhos, tudo. Fica por conta dela e ele não participa da vida familiar. Então a família Buendia já começa assim, né? Com a matriarca assumindo as responsabilidades enquanto o marido vive sonhando, né? Ele vive ali criando uns mundos diferentes na mente dele, vai para um laboratório, vai criar ouro, ele quer porque quer criar um ouro, fazer, aumentar o ouro, e ele é cheio de ideias, né? Então ele fica sempre ali preso naquelas ideias e ela é quem enfrenta tudo. E a família começa desse jeito e segue assim, né? Sempre vai ter um envolvido com alguma coisa e deixando as responsabilidades para outros. E assim vai a família, as 7 gerações segue desse jeito. Eu acho legal porque geralmente um deles, o Aureliano, os Buendios, eles vão fazer algo e estão nem aí para as consequências. E uma coisa que é recorrente é a questão da guerra. Eles não estão aí tão preocupados assim com o que uma guerra pode gerar. E sim, simplesmente falar que assim, não, vamos para lá, que esse é o certo. Tá tudo bem, tudo vai se resolver. E às vezes olhar para trás o que já fizeram, eles falam assim, não, foi assim com meu pai, foi assim com meu avô, eu vou fazer também, porque uma hora acaba se resolvendo. Mas fica em dúvida, né? Será que sem Úrsula tudo isso se resolveria exatamente assim?
ela é bem firme, né? Quando ela toma uma decisão, ela vai e enfrenta qualquer um membro da família. Não importa se é jovem, se é adulto, se é idoso, ela enfrenta mesmo. E no fim, quem manda mesmo é ela, né? As coisas só acontecem fora do controle dela quando ela não vê mesmo, quando ela não está ali presente. Mas o que está sob o domínio dela, ela consegue resolver. Falando em não ver, para mim foi um choque em determinada parte do livro descobrir que a Úrsula já estava cega, que é o tempo, e é comum, né? Conforme você vai passando o tempo, a sua visão tende a diminuir. E para a Úrsula, diminuiu a ponto de não enxergar mais nada. Mas ela já estava tão acostumada com. E isso mostra também como que a família é cíclica, as coisas vão se repetindo. Ela já sabia como cada um se comportava, o que fazer para cada um, onde cada um dormia, morava, esquecia as coisas. E essa adaptação, firmeza de não mostrar para ninguém que era assim, mostra também um pouquinho, das vezes, realidade de algumas donas de casa que não expõem exatamente tudo que querem, mas não têm a casa de pé de qualquer jeito. Isso eu achei uma metáfora muito bacana do autor. É, o autor, né, ele começa a colocar algumas dicas, né, que a Úrsula não está vendo, mas o leitor não percebe. Eu não percebi. Infelizmente, não percebe. É o tipo de coisa que você joga que uma releitura deixa como se fosse uma leitura pela primeira vez. Porque você vai Isso. procurar o detalhe que você não viu, mas que foi dito. Isso é muito interessante. É, Falando em tempo. porque, Ah, veja não, só, pode falar. quando o autor. Oi? Pode falar. Quando o autor coloca umas ideias, né? Ele vai ali criando umas ideias na história e vai dando a entender algumas coisas, só que, na verdade, ele estava querendo mostrar que ela já não estava enxergando. Só que ele, como ele deixa os espaços vagos, o leitor completa com o que quer. Entende? Então, a gente não vê, na primeira leitura você não vê em que momento ela já está cega, ela já não está vendo. Ela sente a presença das pessoas no ambiente, ela sabe quem está ali, mas ela não sabe o que a pessoa está fazendo. Então, na releitura você consegue ver tudo isso. E é muito interessante porque às vezes a gente não sabe por que uma obra se torna tão grandiosa, mas são esses pequenos detalhezinhos que fazem com que toda a estrutura tenha o reconhecimento devido, inclusive aí ganhador de Nobel. Mas eu queria falar um pouquinho sobre tempo, porque o tempo aqui em Macondo, a gente não pode falar que é uma linha reta que vai do ponto A para o ponto B. É como se fosse uma espiral. A primeira frase do livro já fala que vai unir o futuro, o passado e o presente em uma única sentença. É só você rever ela aqui no começo do vídeo, porque ela já está diante de um fuzilamento e do que a pessoa lembra de que foi lá atrás, para depois repassar tudo o que foi. E aí a gente acaba encontrando essas repetições de destinos. O que aconteceu com o bisavô acontecerá com o bisneto. Eu gosto também da praga da insônia, que vem ameaçar o esquecimento de apagar a identidade de todo um povoado. E se você esquece as coisas, o que elas são, e você pode até deixar de existir, que retoma aquilo que a gente falou, de quando chegou em Macondo ninguém sabia o nome de nada. Tinha que apontar e falar aquilo ali, porque não tinha nomenclatura para aquilo. E entra aqui um outro personagem que eu gosto muito também, que é o Melquiades, o eterno cigano ali da história, que deixa pergaminhos, são chaves de tudo. O tempo no livro é justamente a escrita, a leitura que você faz desses pergaminhos. A chuva que dura 4 anos, 11 meses, 2 dias, não é o clima, é um tempo agindo para apagar os rastros de memória. Se o tempo é circular, a solidão é o preço de cada volta quando você está ali, imerso nessa leitura. Nilda, você pegou uma percepção de tempo ou foi só uma epifania que eu tive aqui durante a minha Não, leitura? não, é desse jeito. Já no início, você já vê que ele coloca na primeira frase tudo isso, né? O passado, o presente e o futuro junto no mesmo, na mesma frase, né? E ele faz isso inúmeras vezes durante o livro, né? Na verdade, eu acho que esse livro ele é contado como uma grande fofoca, sabe? É por isso que prende tanto. A gente gosta, né, de saber da vida dos outros. Então ele começa contando ali a história de uma pessoa, mas ele já dá um pulo e fala algo que aconteceu lá na frente, né? Tipo, ele era criança e fazia tal coisa, mas quando ele cresceu e se casou e teve 2 filhos, vai assim.
Então ele dá um pulo lá para frente, volta e conta a história todinha, como se ele criasse ali uma expectativa para você. Você já sabe o que é que vai acontecer, mas você quer saber como que isso vai acontecer. Como ele vai conhecer aquela moça, como que vai ser o casamento, como vai ser o nome dos filhos, né. Se bem que o nome dos filhos não é grande surpresa, né. Não, a gente sabe. A minha edição aqui, ela não tem a árvore genealógica para você saber quem é quem, quando é quando. Então, gera uma certa confusão na hora de ler. Mas é Uhum. interessante esse ponto aí, porque a gente acaba fazendo aquele gancho entre. Olha, ó, e isso aí que faltou no meu, sabe? Por exemplo, você se entender, se situar quem está falando o quê e para onde vai. Isso ajuda bastante. Mas sabe que na primeira leitura eu não consegui, mesmo com a árvore, eu não consegui. Sério, depois na segunda leitura, aí sim, com mais atenção, aí sim, eu não me perdi, na segunda eu não me perdi, quem era quem. Às vezes eu me perdi um pouco, eu não vou mentir, não, mas eu falei, vou até o final. Uhum. E é interessante porque a gente, pessoas que escrevem mistério, pessoas que escrevem terror, pessoas que escrevem livros comuns, que você fala assim, não, você tem que deixar o gancho para que de um capítulo para o outro o leitor fique ansioso para saber o que vai acontecer. E aqui o Garcia Marques ele faz isso sem precisar fazer capítulo por capítulo. Ele simplesmente corta a história e fala de um e de outro e volta para a primeira. E você só fica curioso, fala, não, vou chegar até o final porque ele citou uma coisa aqui que ele tem que falar lá na frente, não é possível. E você vai seguindo a leitura desse mesmo jeito. Ou seja, não há apenas uma forma de você prender o seu leitor, há diversas formas. A inovação ela vem dessas coragens, por assim dizer. Eu achei o texto do Gabriel Garcia Marques muito corajoso, porém, vi entrevistas dizendo que ele não é o melhor livro que ele gostou, não é o preferido dele. Não, ele não gosta, ele gosta do livro, mas ele não é o preferido, ele não considera a sua maior obra. Mas aí, quem julga é o público. Você que o diga, né, você que sabe aí, Exato, tem quantos exato. livros? Quantos livros você já tem no rodando por aí? Romances eu tenho 5, aí tem os de contos e tem os livros que não são ficção, né, que são didáticos. Mas assim, o que eu dou menos bola é o que o pessoal mais gosta. Então, depois que você coloca, né, depois que você publica, É, uma vez que o você não tem livro mais vai para o poder. mundo, ele já não é mais seu, é dos leitores. Acabou, não tem mais, você não tem mais nem opinião. É, é sentar e assistir só. Aí você Aham. escolhe se chora ou se comemora. Depende de qual você focar ali nas respostas. Pois Mas, é, falando em. Pode falar. eu já vi algumas, reportagens, né, falando dele, e ele falou que eu não sei se isso é 100% verdade, né, eu vi na internet. Ele falou que ele constrói essas histórias como se fosse uma coxa de retalhos. Então ele cria as histórias e espalha todas elas e vai ligando uma a outra até chegar ao final. E eu Faz acho que muito faz sentido, sentido. né, Faz muito nesse livro sentido. faz sentido. Por tudo que eu sei de técnicas de escrita, faz muito sentido. Mas é muito mais fácil você falar do que fazer. Fazer, às vezes, é um pouco mais complicado, Uhum. diga de passagem. Porém, é muito válido, sim, fazer essa colcha de retalhos. Tem livros que Veja eu já só, li que são com vários contos que se complementam sem você perceber. eu já vi livro de thriller que o autor coloca muitos personagens, várias histórias e no fim junta tudo numa só. Mas em geral aquelas histórias estão acontecendo ao mesmo tempo. Vamos supor que é de thriller, né, de suspense, então vamos supor que tem um acontecimento em um determinado local, uma luta, alguma coisa ali, e ali em outro momento, em outro lugar, outro personagem está vivendo uma outra história. Isso aí é comum, né? A gente vê muito isso aí. Só que no caso de 100 anos de solidão, é no decorrer de 100 anos, né? Ou mais, acho que é mais de 100 anos. É o que eu Então, é uma falei, história. o tempo ele não é linear, não dá para você colocar uma linha do tempo para acompanhar a história. É espiral, E ele vai e consegue unir, volta né? dando voltas. Outro ponto que eu deixei aqui anotado no roteiro desse vídeo é sobre solidão, que não é apenas uma falta de companhia, é a condição existencial da solidão. Por exemplo, pegar o coronel Aureliano Buendia, que encontra na solidão fabricando e derretendo peixinhos de ouro. Amaranta encontra tecendo e desmanchando a própria mortalha.
O amor não salva os Buendia. Cada paixão parece que reforça esse isolamento, esse afastamento, e essa solidão transborda para quem está em volta. Seja numa guerra civil, com as 32 revoltas fracassadas do coronel, que também pode ser uma forma de solidão política. O massacre dos trabalhadores da bananeira, que é talvez o ponto mais sombrio aí, dos 3.408 mortos, que ele ressalta o número, que foram apagados oficialmente para nunca mais terem existido, é a solidão de um esquecimento histórico. Essa solidão dos Buendia, na América Latina, é repetidamente esquecida, repetidamente sozinha, e que traz, assim, uma forma de que, no fim, talvez esse seja o destino de cada um de nós. Se não ser alguém sozinho, deixar alguém sozinho. Isso eu achei muito bacana no livro. É verdade. Muito, todos eles são solitários, né? São, Todos são. vivem uma solidão. Mesmo estando ali com a casa cheia, rodeado de criança, cada um vive no seu mundo e eles se entregam muito às suas paixões, né? Alguns é paixões românticas, outros é paixão pela guerra, é a paixão pela descoberta, pelos inventos, é a paixão pela família, enfim, de todo jeito eles estão ali, cada um vivendo sua solidão, né? É E o autor traz aquela fantasia, né, do realismo mágico, ele traz aqueles, fatos incomparáveis, né, que você não vê em lugar nenhum. Então, a esses fatos ele traz um pouco de leveza na história, né, eles estão ali sofrendo, criando seus próprios sofrimentos, alimentando aquele sofrimento, e aí acontece uma coisa extraordinária que chama a atenção e tudo, mas que eles seguem a vida normal como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo, né. Eu Um acho que desses esse é o ponto legal, acontecimentos é a né? Bela, né. A Bela. Ah, eu não ouvi essa última frase que você falou. A Bela, eu estou dizendo assim, um desses acontecimentos é a Remédios a Bela, que ela Ah, é uma jovem muito bonita, que chama muita atenção, tem uma vida muito diferente das dos demais, né, ela não aceita os costumes da família, ela não está nem ligando para nada, ela está só curtindo a vida dela, ela gosta de dormir, gosta de tomar banho e comer, somente. E vida ela de chama rainha. muita atenção, né, ela chama muita atenção porque ela é muito bonita, e o desfecho da sua história realmente é inigualável, né, você não vê isso na literatura e achar isso normal, e a vida continua normal. Falando em vida continuar normal, esse é o ponto que eu queria trazer agora, quase finalizando os pontos que eu trouxe, que é justamente esse realismo mágico ser tratado como se fosse o comum. Não é uma fantasia, porque na fantasia é quando o impossível quebra a realidade. O realismo mágico é o extraordinário fazer parte do cotidiano. Então, assim, quando pegar o exemplo do Remédio, Isabela, sobe ao céu dobrando lençóis, ou quando flores amarelas chovem sobre a cidade da morte patriarca, ninguém em Macondo chama a polícia, avisa os cientistas, chama os repórteres. Não, eles aceitam, porque a vida é essa aceitação. O fantasma de Prudência Aguiar conversando sobre o Castanheira é tão real quanto a xícara de café que eles tomam sem açúcar. A família toma sem açúcar. Essa aceitação que expande a percepção do que é real e que não é real. E se você vê reportagens do Gabo, ele vai falar assim: não, eu estou retratando o cotidiano aqui do, se não me engano, México que ele estava morando. Não, o Uhum. cotidiano do Caribe é assim, o cotidiano é desse jeito. Eu vou deixar um adendo E aqui. Um dos meus autores favoritos, Ian Fleming, que escreveu 007, ele tinha uma ilha, uma casa no Caribe da Jamaica chamada GoldenEye e ele ia para lá para escrever seus romances. Agora, depois de saber isso aqui do Gabriel Garcia Marques, eu fico me perguntando o que ele já deve ter visto no Caribe para escrever as aventuras do 007 enquanto ele estava em GoldenEye. Mas, Nilda, falando sobre realismo mágico, quanto tempo do livro demorou para você aceitar que aquilo ia ser daquele jeito e não ia ter explicação? eu já sabia, né, as minhas amigas que elas que me indicaram o livro, né, elas já tinham lido e estavam fazendo uma releitura. Então elas já tinham me avisado, assim: "Olha, vai acontecer um monte de coisa extraordinária lá e parece que é normal", então eu já fui preparada. Mas eu Eu nunca tinha fiquei, visto nada assim, né, eu nunca tinha eu lido nada fiquei até desse mais ou jeito. menos metade do livro. Depois eu desisti de procurar alguma explicação. Que cresceu assim uma esperança, não, vai vir alguém,
vai falar que Macondo é uma cidade mágica, ou que é algo, sei lá, um vilarejo dentro de Pois uma garrafa e acontece ali. No fim, eu falei, não, é isso. Quando começou a entrar a parte das guerras, eu falei, não, eu acho que todo mundo enxerga desse jeito e tá tudo certo. mas olha só, esses espaços vazios que o autor deixa, que deixa a nossa imaginação fluir. Porque dá-se a entender que só acontece isso em Macondo com os personagens da família. Só que não, É, acontece em mais lugares, porque as pessoas que vêm para Macondo também traz suas peculiaridades, né? Por exemplo, o Maurício Babilônia, acho que é esse o nome dele. Ele não é dali, ele não é da família Buendia ainda. E ele, quando ele chega perto da noiva, da namorada dele, e enche de borboletas amarelas. Fica uma nuvem de borboletas amarelas em volta deles. Então, e ele não é da família, então não é uma peculiaridade só da família, é do ambiente completo, só que ele não deixa isso assim muito claro, né? Você pensa, não, é só a família que é doida mesmo. Não, 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 todo assim, mundo ali é tem as mais ou pessoas menos assim. normais e tem as Macondo outras. atrai as pessoas e quem não se adapta ou não tem o que colaborar com Macondo automaticamente sai. Eu lembro que teve uma hora Não, que a não, força não, policial chegou lá e tentou instalar, não, vamos trazer as leis da cidade e tal. Não deu certo, porque não conseguiram se adequar a Macondo, que é algo totalmente extraordinário. Esse, sim, realmente é o que dá para chamar de realismo mágico. isso mesmo, as pessoas que chegam, ou elas se adaptam, ou elas vão embora rapidinho, né? Porque não tem. Por exemplo, os meninos, os filhos do Coronel Aureliano, né? Ele tem um monte de filhos. Os filhos, só 4 ficam na cidade, os outros vão embora. E são para mais de 20, né? Então, Os outros vão embora. Né? E eles têm também, né, suas peculiaridades, mas eles não querem ficar ali. Eles vão embora. E é interessante, né, porque a família, né, quando chega nessa parte, porque já tinham me precavido que a família acaba, né? Quando eu falei, quando esse homem tem mais de 20 filhos, como assim essa família acaba? Não é possível, mas acaba. Infelizmente, não fica um para contar a história. Só Macondo, né? Macondo e o toma leitor. conta. Que o personagem principal é Macondo, mas falando de final, a gente tem um final profético aqui do último Aureliano que decifra todos os pergaminhos deixados por Melquíades, descobre que a história já estava escrita enquanto ele vivia a história. Acho que tem aquela lá da E- as estirpes condenadas a 100 anos de solidão não teriam uma segunda oportunidade sobre a Terra. E a gente entende que o livro ele é um espelho e ao meu ver, a gente percebe que Macondo é aquele mundo, os Buendias somos nós dentro dos livros, tentando desesperadamente encontrar uma conexão entre o universo que está ali e o que a gente tenta isolar. 100 anos de solidão, para mim, é o livro que você lê e tenta esquecer, mas fica muito com Macondo, Buendia, aquela primeira frase, muitos anos depois. E essa metalinguagem de entender, putz, eles estão lendo o mesmo livro que eu. Olha só que louco. Pois é. Eu acho que é uma das coisas que mais chama a atenção no Gabriel, né? Ele escreve sempre dessa forma. Eu já vi um outro livro dele que é um monólogo de teatro. Mas ele tem também essas conexões dessa forma. Não é realismo mágico, tá? Mas também tem essas conexões. A personagem sozinha lá, ela conta a história toda da vida dela, do como conheceu o marido, né? Ela tá ali muito revoltada contra o marido pela vida que ela levou do casamento, mas ela dá aqueles saltos, né, do tempo e você compreende a história toda. Eu acho que isso é uma das peculiaridades dele, né? Ele consegue fazer conectar, né, o leitor com aquela história, a gente se sente parte dela, né? Parece que é normal, tudo que acontece de extraordinário lá parece que é normal. E quando a gente vai ver a nossa vida no cotidiano, quantas vezes a gente não se surpreende com uma coisa bem absurda? E Sim. aí segue a vida O, normal. o Tom Teve a Clancy, pandemia ele, agora, né? Teve a pandemia, foi aquele momento difícil,
e segue, né? Se você contasse para qualquer um antigamente, ninguém iria acreditar. Mas o Tom Clancy ele tem uma fala muito bacana. Ele disse que a vida também acontece essas coisas extraordinárias. O problema é que na ficção tem que fazer sentido. Na vida, não. Então fica até mais fácil na vida a gente acontecer esse tipo de coisa. E a gente Recadinhos. absorve. Oi? A gente absorve aquilo ali, aquelas informações e segue. É difícil, no início estranha, mas depois aceita. Resistente como somos, não tem como, né? Mas depois de um tempo a gente acaba cedendo. Eu vou dar uns recadinhos finais antes de gente ir para o final do vídeo. Se você que está assistindo agora tem vontade de escrever um livro, quer aprender a destrinchar os livros desse mesmo jeito, assim como eu e a Nilda fez, não se esqueça que nós estamos ainda com o nosso curso para autores abertos. Sim, você vai poder assistir todas as aulas, encontros, microexercícios dos livros anteriores. E enquanto esse vídeo vai no ar, nós estaremos lendo aqui o Herói e o Fora da Lei para saber sobre justamente arquétipos. Talvez você entenda por que os arquétipos estão se repetindo aqui em 100 Anos de Solidão, e muitos outros livros seguem adiante no nosso clube de leitura. O link está aqui na bio. Lembrando também que se você já tem um livro escrito, quer imprimir, pode ir lá na nossa parceira Fábrica do Livro, use o nosso cupom de desconto, que também está aqui na legenda, para que você imprima a partir de 4 unidades e possa ser feliz. E por último, mas não menos importante, participe do nosso grupo gratuito do WhatsApp, o Panteão da Escrita. A gente tem uma newsletter semanal, o grupo é silencioso, só abre para conversas às sextas-feiras, para ninguém ficar enchendo o saco com notificação. E todos os recados interessantes a você, escritor, também são dados por lá. Nilda, palavras finais sobre 100 Anos de Solidão. Eu vou fazer como eu fiz com você, eu só disse uma frase: leia 100 Anos de Solidão. Só precisou isso. Gente, Eu acho que não tem... é uma viagem, né? É uma viagem incrível, né? Que você pode se conhecer através da família Buendia, porque não tem como você não se encontrar em algum daqueles personagens na vida e nas paixões, nos amores que eles vivem. Então, é muito interessante essa história. E, claro, né, é um clássico, então, se ele é clássico, é porque realmente vale a pena, viu? Eu gosto muito dessa história e recomendo, sim. Muito bom. Então, se você chegou até aqui, lembrando, não esquece de curtir o vídeo, comentar se você já leu ou não 100 Anos de Solidão, quais são as suas impressões. Se quiser falar mal também, aproveita os comentários. Compartilha com aquele seu coleguinha ou sua coleguinha que quer ler, está na dúvida se lê ou não 100 Anos de Solidão. Pega esse vídeo que às vezes é o que falta para que ela bata o martelo e fala: eu vou ler esse livro, nem que seja em página branca com letra pequena, mas eu vou ler. Bom, muito obrigado pela participação de vocês. Semana que vem tem vídeo também sobre 100 Anos de Solidão, mais numa questão, na parte técnica. Eu vou destrinchar aqui 7 lições para você entender o que você consegue tirar de 100 Anos de Solidão e aplicar na sua escrita. Então, nos vemos semana que vem. Tchau, tchau.